Graças a Deus, é uma honra, mais uma vez, e um prazer, e uma satisfação imensa de todo o meu coração de estar mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV, para juntos, irmãos, darmos continuidade à nossa pequena palestra. E eu quero pedir, antes de começarmos o nosso assunto, que você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, meu irmão. Me ajude para que meu canal possa abranger mais, alcançar mais pessoas, que tem muitos irmãos aí que estão necessitando desses ensinamentos, certo, meu irmão? Então também dê o like, aperte o sininho e compartilhe os nossos conteúdos, tá bom? Tá certo, meus queridos? Muito bem, vamos lá, que hoje temos um assunto muito importante, graças a Deus, irmão, que todos os vídeos que nós colocamos aqui no canal Jailson HMTV é importante, que está ajudando muita gente aqui no nosso país, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 10. Vamos ler duas escrituras para a gente dar início ao nosso assunto. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz assim: de tomar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Preste bem atenção a essa escritura. De tomar a congregar em Cristo. Olha aí, em Cristo. Todas, no plural, todas as coisas. Na dispensação, dependendo da sua tradução, tá era ou tempo, né? Na dispensação da plenitude dos tempos. Tempos ou eras, que se refere tanto ao período dispensacional, a era do dia, como as economias que Deus está colocando nessa era. E ele diz, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Amém? Agora, Filipenses. Vamos para Filipenses, irmãos. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 de Filipenses. Que diz assim, ó. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura de Filipenses, capítulo 1, versículo 2. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a sua palavra. E baseado nessas duas escrituras que nós lemos em Efésios e em Filipenses, irmão, o meu tema hoje é vivendo no dia da plenitude. Vivendo no dia da plenitude. Agora, eu quero, irmão, fazer aqui uma pergunta muito importante, especialmente para o dia que nós vivemos. E qual é a pergunta, irmão Jailson? Qual o dia que nós estamos vivendo hoje? Irmão, será que a maioria do povo que diz que crê que Deus enviou um profeta... Olha, eu quero até pedir desculpa aqui, irmão, pela forma que eu falo. Aí tem muitos irmãos que fazem comentário. Ah, pai, irmão, Jailson tá muito brabo. Não, isso é o jeito do nordestino, especialmente do paraibano, né? Mas eu não tô brabo não, meu irmão, viu? Não tô não. É só o meu jeitão mesmo. Agora, será que muitos, a maioria dessas pessoas, irmão, que crê na mensagem, que crê que Deus enviou um profeta, será que elas sabem qual o dia que estamos vivendo? Hein? O que vocês acham? Será que elas sabem qual é o dia que está vivendo hoje? Será que as pessoas sabem? Será que a maioria desse povo que confessa que Deus enviou um profeta, eles sabem que estamos vivendo além de Laodiceia? Porque a maioria diz que está em Laodiceia. Eles chegaram até na sétima era, e da sétima era eles não saíram, ficaram lá dentro. Não, irmão Jesus. Estamos na era de Laodiceia, mas o irmão Brana disse que estamos além disso. No parágrafo 155 da mensagem Deus, para quem foi dado o Espírito Santo, o irmão Brana disse que estamos além de Pentecostes, além de Laodiceia, e na mensagem o livro dos selos. Deixa eu ler isso aqui para você, irmão. Olha aqui. O livro dos selos, olha o que é que o profeta diz aqui sobre isso aqui, que nós estamos além. Aí você, mas irmão Jailson,
Ora, Laodiceia é a última era? É. Isso é o que nós pensamos, irmão. Isso é o que nós pensamos. Mas será que Laodiceia é a última era? Ou tem a coroação da era? O problema, irmão, é que são 7 eras da igreja. Mas só que essas 7 eras, durante 2000 anos, ficou sem coroa. Sem ser coroada. Mas quando termina a última era da igreja, que é Laodiceia, que terminou em 1963, ela recebeu a coroa. A pirâmide, irmão, que foi fundada na era de Éfeso, ela teve de ser coroada no último tempo, no fim de Laodiceia. Agora, deixa eu te perguntar, você sabia disso? Será que o seu pastor da sua igreja já pregou isso para você? Será que ele já leu isso dentro das mensagens do profeta? O profeta falando essas coisas? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, mensagem, aqui o livro dos selos. Vamos ver o que é que o profeta fala, aonde nós estamos, certo? Livro dos selos. Esse parágrafo que eu não marquei, mas isso aqui veio na minha mente agora. Então a gente vai ler isso aqui pra gente ficar sabendo as coisas que tá nas mensagens. Tá tudo nas mensagens, irmão. O problema é que os homens não querem ensinar para as pessoas. Os pastores não querem ensinar isso para os irmãos. Mas está tudo na mensagem. Aqui, ó. Página 422 do livro dos selos. Página 422 do livro dos selos, parágrafo 41. Veja o que é o sétimo. Você crê no sétimo anjo? Você crê que o sétimo anjo foi o ministério do irmão Brana? Olha o que ele diz. A maior parte das perguntas é feita nesse outro lado ou sobre o arrebatamento da igreja. O irmão Brana diz. Portanto, veja, são perguntas aqui sobre o que está por vir e se cumprirá. Não outras partes. Aí ele diz assim, ó. Porque estamos agora além da era da igreja. Você sabe o que é além? Além, irmão, é adiante. Além é avançar. Além é ir para frente. Além é caminhar. Tá vendo? Estamos agora além da era da igreja. Em nossos ensinos no livro, estamos além do tempo da chamada dos 144 mil, agora primeiro aqui. Tá vendo aí, irmão? Estamos além disso. Estamos lá além da era. Mas será que você sabia disso, meu irmão? Minha irmã? Meu querido pastor? Você sabia que nós... Quer dizer, existe outro lugar além de Laodiceia? Você achava que o único lugar geográfico, espiritual era Laodiceia para você estar? Não, irmão. Além de Laodiceia tem outro lugar. E esse lugar é chamado de Pedra de Coroa. Amor divino. 7 trovões. 7º selo. Segunda vinda. Esse é o lugar que está depois de Laodiceia. Meu Jesus. Então, irmão, você sabe qual é o dia que estamos vivendo, que está se cumprindo hoje? Você sabe disso, irmão? Qual é o dia que está se cumprindo hoje? Você pode dizer, não, irmão, o dia de hoje é Laodiceia. Não, não. Olha o dedinho. Não. Nós estamos vivendo, irmão, em outro dia. E você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Muito bem, vamos aqui adiante com o profeta de Deus, o sétimo anjo. Na mensagem Reconhecendo o Seu Dia, sua mensagem de 1964. Parágrafo 88 a 91, eu estou lendo aqui a tradução de Goiânia. Tem dois sermões com o mesmo tema, agora traduzido por 2 gráficas diferentes, né? Primeiro, o escrito da Bíblia traduziu essa mensagem e depois Goiânia veio e traduziu novamente. Tá vendo? Então vou usar aqui a de Goiânia, parágrafo 88 ao 91 da mensagem Reconhecendo o Seu Dia e sua mensagem de 64. Olha o que é que o profeta, irmão,
Escuta isso aqui, irmão. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, irmão. Isso aqui. Isso aqui, só quem entende isso aqui, para quem tem a fé de rápido, para quem recebe a revelação. Porque isso aqui é por revelação. E a revelação não é o que dou para você. Você tem de receber de Deus. Você tem de pedir a Ele, como disse o apóstolo Tiago. Peça a Deus que Ele dá. Ele é o único que pode dar a revelação. Olha aqui, ó. 88 ou 91 da mensagem Reconhecendo Seu Diz Sua Mensagem. Olha o irmão Brana diz. A razão pela qual as pessoas no tempo de Noé não entraram na arca foi por quê? Por quê, irmão? Só quem entrou na arca foi outra pessoa. E os outros não entraram. Por quê? Aí o irmão Brana diz. Não reconheceram a mensagem nem o mensageiro. Eita, olha que coisa tremenda, irmão. Por que as pessoas não entraram na arca quando Deus mandou Noé fazer uma arca? E só foi Noé e a sua família. E por que demais não entraram? Os irmãos Brana não reconheceram. Quer dizer, irmão, eles conheciam que não era alguma coisa, mas eles precisavam de reconhecer. Quer dizer, eles deviam tomar aquilo que eles sabiam e botar em prática. Não, ei. Realmente esse homem está falando a verdade. Esse homem é um mensageiro. Esse homem é um profeta. Mas eles não fizeram isso. Não reconheceram a mensagem e nem o mensageiro. Essa é a única razão pela qual eles pereceram. Foi porque eles não reconheceram a hora em que estavam vivendo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Você sabe, eu sei que aqui no meu canal tem pessoas de outras igrejas, Assembleia de Deus, Batista, mas eles não entendem muito. Mas eu estou falando para os irmãos da mensagem. Você sabe qual é a hora que você está vivendo, irmão? Muitos dizem, nós estamos no entardecer ainda, irmão. A hora do... Nós estamos na 1ª hora. Não, irmão. A 1ª hora já passou. A 1ª hora foi de 1933 a 63. Aí terminou a 10ª hora. Porque o irmão Brana diz aqui nessa mesma mensagem que o 7º anjo vinha chamar os trabalhadores da 10ª hora. E que hora nós estamos, irmão? A ciência diz que falta 90 minutos para meia-noite. Mas eu digo, baseado na mensagem do 7º anjo, que nós já passamos da meia-noite. Nós estamos no amanhecer de um novo dia. Leia a mensagem de Shalom. Leia as 2 mensagens que o irmão Brana pregou com esse tema. Shalom. Irmão, o profeta de Deus, ele falou algo interessante na mensagem do arrebatamento. Ele disse que o rapto seria entre 6 às 9. Aí quando você vai estudar dentro das mensagens sobre isso, nós encontramos que o rapto está em 3 etapas. Primeiro, o rapto é uma revelação. Segundo, e essa revelação, irmão, não é qualquer revelação, é a revelação do trovão, viu? Segundo, o rapto é uma era. Terceiro, a última parte do rapto é a ida da noiva. Então, aí a gente entendemos que quando o profeta de Deus diz que o rapto será das 6 às 9 da manhã, nós entendemos de 6 para 9 vai quanto? 6, 7, 8, 9, 3. Então nós entendemos que o profeta está dividindo o rapto em 3 etapas. E isso é pela manhã. E hoje, irmão, a noiva de Cristo está vivendo pela manhã. Deixa eu ler uma escritura aqui, irmão. Agora me deu vontade de ler essa escritura. Marcos capítulo 13. Veja o que a Bíblia diz aqui, ó. Marcos capítulo 13. E eu quero que você preste atenção nessa escritura e diga o que você acha disso aí. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Olha. 13, versículo 35 de São Marcos. Veja o que a Bíblia diz. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Esse Senhor aqui está falando de Jesus Cristo, o Senhor, Adonai. 35 do 13 de Marcos. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde, olha. Se é à meia-noite, ao cantar
do galo, que é pela madrugada, e pela manhã. Deixa eu te perguntar, de qual é a etapa dessa aqui? Veja quantas etapas tá falando aqui, ó. À tarde, uma etapa, meia-noite, 2 etapas, ao cantar do galo, 3 etapas, e pela manhã, 4ª etapa. O que você acha? Qual dessas etapas nós estamos vivendo? Qual desses períodos aqui nós estamos vivendo? E eu afirmo, irmão, nós estamos vivendo pela manhã. Porque o irmão Branham disse que é pela manhã que o rapto começa. E nós estamos vivendo na manhã, no amanhecer, numa esfera espiritual. Meu Deus! É por isso que ele está perguntando aqui, ó. Foi porque eles não reconheceram a hora em que estavam vivendo. Eles não reconheceram que Deus lidaria com o pecado como ele prometeu que faria. Ele destruiria o homem da face da terra. Ele tinha profetizado isso e ele quis dizer isso. E ele quer dizer isso hoje, do mesmo modo que ele fez então. 89 da mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Mas o povo, em vez de ficar favorável em relação a Noé, irmão, olha o que o irmão Branham está dizendo. Mas o povo, em vez de ficar favorável, quer dizer, ficar a favor em relação a Noé, ele foi considerado um homem inculto. Você sabia, irmão, que isso acontece aqui hoje no nosso meio? Muitos pastores da mensagem, só porque tem um grau de estudo elevado, que o irmão Branham estudou só a 7ª série, até a 7ª série. Aí tem muitos pastores que tem curso, que é formado em advocacia, tem um bom estudo. Tem muitos pastores que tem vezes que declaram isso, mas o irmão Branham era inculto. Ele não tinha muito conhecimento não, ele atrapalhava muito as palavras. Olha o que eles dizem. Aí o que eles fazem? Eles acham que o irmão Branham está errado nas pronúncias, nas posições das escrituras. Aí, como eles têm estudo, sabe? Eles têm formação bacharel em teologia e outras coisas. Aí eles querem corrigir as coisas que o irmão Branham falou. Mas não corrige. Porque o que o irmão Branham está fazendo, ele estava cumprindo as profecias das escrituras do nosso dia. Mas o povo, em vez de ficar favorável em relação a nós... Irmão, deixa eu dar uma parada aqui. Eu aqui, vou falar de mim agora. Irmão Jair Souza da Silva. Eu tô com 50 anos. Eu tenho 2 formações teológicas. 2. Eu sou formado em História da Igreja e Escatologia Apocalíptica. Quando eu li o livro da Isera, antes de entrar na mensagem totalmente, eu fiquei admirado com o que o profeta de Deus trouxe sobre a história da igreja. Coisa que durante 4 anos, eu estudando no seminário, não sabia. E quando eu comecei, e o Apocalipse, sabe, a teologia nos dá uma grande confusão, porque a teologia, ela nos mostra várias escolas apocalípticas, e você ali vai decidir qual escola daquela você quer seguir. Eu disse, não, tem coisa errada aí. Mas quando eu vi o 7º anjo trazendo a mensagem, e especialmente abrindo o livro do Apocalipse, eu disse, não, esse homem é um profeta. Não importa que ele tem 7ª série, que ele sabe mal falar, mas ele é o profeta de Deus para cumprir as escrituras. E eu, um teólogo, deixei a teologia de lado e segui a mensagem. Então o que aconteceu comigo? Eu fiquei a favor do profeta. Não importa. E eu estudei 10 anos de teologia, irmão. Mas o livro do Apocalipse me agoniava. Quando eu entrei na mensagem, eu ficava procurando saber disso. Eu não queria saber de batismo em nome do Senhor Jesus. Não, eu queria saber do Apocalipse. E quando foi que eu aprendi o Apocalipse na totalidade? Quando eu comecei a ler as mensagens do 7º anjo, o irmão Branham. Mas o povo, em vez de ficar favorável em relação a Noé, quer dizer, mas em vez do povo ficar a favor de Noé, ele foi considerado um homem inculto. Ah, sabe nada, homem. Ele atrapalhava as palavras, ele colocava coisa que é para acontecer, ainda como tivesse acontecendo aqui agora. Ele atrapalhou muitas coisas. É o que diz do irmão Branham também isso aí. Eles não creram se ele era um profeta. Vocês sabem? Irmão, mesma coisa acontece hoje.
Muitos pastores famosos aí, não vou citar nome por questão de ética, não creio que o irmão Branham é profeta. Diz assim, ó, o que ele diz? O anjo de Apocalipse 10:7 é outra coisa. O irmão Branham só é Apocalipse 3:14, somente. Mas 10:7 e outras escrituras não se cumprem no irmão Branham, não. A única escritura que se cumpre com o irmão Branham é Apocalipse 3:14. Ele diz isso. Ele diz que o irmão Branham é apenas um mensageiro de Laodiceia e... Quer dizer, irmão, eles não conhecem o ministério do sétimo anjo. Por quê? Porque eles não ficaram ao lado do profeta, não ficaram... Tá vendo? É como, por isso que o irmão Branham diz, ó. Mas o povo, em vez de ficar favorável, em ficar ao lado, a favor de Noé, ele foi considerado como um inculto. E eles não creram se ele é um profeta. Vocês sabem? Jesus, ele mesmo, nos disse como eles zombaram nos dias de Noé. O ridicularizaram, chamaram de fanático e tudo mais. Mas eles não reconheceram a hora deles. Eles não reconheceram o dia. Olha aí, irmão. Eles não reconheceram o sinal. Eles não reconheceram a mensagem. Eles não reconheceram o mensageiro. Mas o colocaram no meio deles e riram dele, disse Jesus, como foi nos dias de Noé. Olha, lá no tempo de Noé, eles nem reconheceram nem a hora, nem o dia, nem o sinal. Será que o povo da mensagem hoje conhece o sinal de hoje? O sinal? Hein, irmãos? E o Branham continua aqui no 90. Com Israel em sua terra. Olha. Isso aqui é Mateus 24. A figueira. Com Israel em sua terra, tudo se ajustando agora. Quer dizer, há um grande cumprimento de escritura quando Israel se tornou uma nação. Aí ele assim, ó. Com Israel em sua terra, tudo se ajustando agora. E a mensagem está perfeitamente se movendo. Aí o profeta faz a pergunta. Que dia estamos vivendo, irmão? E aí? Olha a pergunta que o irmão Branham diz aqui, ó. Com Israel em sua terra, e tudo está se ajustando agora, e a mensagem está perfeitamente se movendo. Aí ele faz a pergunta. Que dia estamos vivendo, irmãos? Que dia estamos vivendo? O irmão Branham fez essa pergunta em 1964, irmão. E essa pergunta vem ecoando até agora no nosso tempo, em 2023. Será que nós sabemos que dia estamos vivendo, irmão? Onde é que estamos? E aí? Que dia nós estamos vivendo? E que local nós estamos vivendo? Porque o irmão Branham disse na mensagem, porque foi dado o Espírito Santo, 155, e na mensagem pergunta e resposta sobre ser, que nós estamos além. Existe outro lugar depois de Laodiceia. Mas será que você sabia disso? Que dia estamos vivendo, irmão? E onde é que estamos? Duas perguntas o profeta faz. Que dia estamos vivendo e onde estamos? Eles não reconheceram o dia. Eles não reconheceram. Essa é a razão pela qual o perderam. Porque não reconheceram. Eles não a reconheceram. Eles estavam como o dia, de alguma forma, como as pessoas hoje. Olha. Então eles não reconheceram o dia. Eles não reconheceram. Essa é a razão pela qual o perderam. É porque não reconheceram. Eles não reconheceram. Eles estavam como o dia, de alguma forma, as pessoas hoje, cegas pelas provas científicas, pelo sistema educacional e religioso, pelos seminários teológicos e as coisas que os cegaram daquele dia. Fazem o mesmo hoje. Os cegam novamente, irmão. O que aconteceu no tempo de Noé, não sei quantos mil anos atrás, acontece hoje, irmão. No tempo de Noé, eles não conheceram nem a hora, nem o dia, nem o sinal, e nem a mensagem, nem o mensageiro. Mesma coisa é hoje. Aí você diz, tá vendo aí, irmão? Será que isso é com os assembleanos? Será que isso é com os batistas? Com a Igreja Universal? Não, irmão.
Ele não sabe nada, ele não receberam o profeta. Isso é com aqueles povos que diz que crê no profeta e aqui dentro da mensagem. É por isso que quando a noiva for embora, eles vão ficar para trás, porque não reconheceram nem a hora, nem o dia, nem o sinal, nem o mensageiro e nem a mensagem. Meu Jesus. Me perdoe, irmão, pela forma que eu falo. Mais uma vez eu vou dizer isso aqui. Esse é meu jeito nordestino, especialmente paraibano. Tá vendo? A mesma coisa que aconteceu lá, acontece aqui, ó. Tá vendo? Eles estavam como o dia de alguma forma. Como as pessoas hoje, hein? Esse hoje é lá de 64. E hoje, 2023, século 21? Cegas pelas provas científicas, pelo sistema educacional, olha aí. A gente tem que se formar em alguma coisa, em teologia, em advocacia, para entender a mensagem, não sei o quê. E pelo seminário teológico. Aqui, ó. Sistema Nicolaitas. É isso aí. E as coisas que os cegaram naquele dia fazem o mesmo hoje. Os cegam novamente. Meu Deus. Profeta de Deus, o irmão Brana, tá mostrando aqui a condição. Irmão, qual é o dia que nós estamos vivendo? Qual o lugar que nós estamos vivendo agora, hoje? Porque a zera tá para trás, a zera terminou, irmão. Vivendo no dia da plenitude. Esse é o nosso tema. E é o tempo que nós estamos vivendo, irmão. Nós estamos vivendo nesse tempo agora, no dia da plenitude. Porque Laodiceia ficou para trás, terminou. Deus não trata mais com a zera da igreja. Durante a zera da igreja, durante 2000 anos, Deus estava tratando com dois povos, a igreja, as virginessas e as virgens prudentes. Mas depois que houve o casamento em 63, ele trata só com a sua esposa. Só com a sua esposa. Eu vou ler aqui duas escrituras. Apocalipse capítulo 11. Por que que o profeta diz? Por que que o profeta faz um paralelo do tempo que nós estamos vivendo para os tempos de Noé? Mas é muito ano, muitos milhões de anos atrás, irmão Jailson. Antes da destruição diluviana, por que que o profeta fez esse paralelo? Vamos ver aqui, ó. Apocalipse capítulo 11. Aí você vai entender por que que o profeta fez esse paralelo com o que acontece hoje para o que aconteceu nos tempos de Noé. Veja só. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Olha aqui, ó. Versículo 19. Não, aí você, não, irmão Jailson, mas isso aqui ainda vai se cumprir, que isso está depois das duas testemunhas. Mas o Apocalipse, irmão, ele segue uma ordem cronológica profética. Muitos pregadores da mensagem estão pegando o Apocalipse e estão seguindo uma ordem cronológica teológica. O Apocalipse não segue uma ordem cronológica do sistema teológico. Não. Você tem de entender o Apocalipse da maneira que ele foi aberto para você através do sétimo anjo. O Apocalipse segue uma ordem cronológica profética. Quer dizer, é da maneira que o profeta posicionou. Aí você tem que entender. Essa escritura aqui, que eu vou ler, ela se cumpre dentro de Apocalipse 10. Irmão Jair, leia a mensagem Eventos Modernos, que se com profecia, que eu não estiver equivocado. O profeta coloca essa escritura dentro de Apocalipse 10. Apocalipse 11, versos 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do concerto foi vista em seu templo. Irmão, esse templo aqui é simbólico. Esse templo aqui representa a noiva, a esposa de Cristo. E onde estava a arca do concerto? Estava no templo, estava na noiva. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Bom, Brana disse que essa escritura se cumpriu em Apocalipse 10. E o lugar geográfico que o Apocalipse 10 se cumpriu foi lá em Arizona, Tucson. Olha aí. Olha que coisa tremenda, irmão.
Então, por isso, por que que o irmão Brana fez o paralelo do nosso tempo com o de Moisés? Porque assim como Moisés tinha uma arca, nós temos uma arca também. E essa arca é Cristo. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Quer dizer, a noiva, quando você olha para a noiva, você vê Jesus Cristo, irmão. Mas por que que os outros não entraram na arca? Por que que muitos não acham que estão na noiva, mas estão fora? Porque não reconheceram. Não reconheceram. Meu Deus. Vamos aqui ler algumas escrituras, irmão, para a gente dar início, continuar. E o nosso assunto é vivendo no dia da plenitude. Irmão, hoje nós estamos vivendo nesse dia. Nós estamos além de Laodiceia. A esposa de Cristo saiu de Laodiceia aqui, ó. Olha aqui a escritura, olha aqui a escritura. Apocalipse, capítulo 3. Olha aqui. Olha aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmão, o problema é que muita gente que diz que é da noiva, mas eles não foram representados no sétimo anjo. Porque o sétimo anjo, ele representou todo membro da noiva e ele venceu. O que é que ele venceu, irmão? O sistema nicolaíta. Ele venceu a era de Laodiceia. Porque você precisa se tornar um vencedor. A noiva de Cristo, a esposa de Cristo, ela é uma vencedora já hoje. Porque ela venceu o sistema religioso, ela venceu Laodiceia e caiu fora. E hoje está sentado ceando com Cristo. Ceando com Cristo. Meu Deus. É a ceia do dia hoje, irmão. A ceia, eu vou dizer uma coisa aqui, eu sei que muitos vão se chocar. A ceia que Cristo hoje aceita, que Deus aceita hoje, não é aquela ceia que todo mês você faz no tabernáculo lá na igreja, não. Com pão asmo, lava-pé e vinho, não. Essa aí é um rudimento. A ceia que Cristo aceita hoje é essa aqui. Essa é a ceia que ele está requerindo hoje. Apocalipse, capítulo 3, versos 20 ao 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa é a ceia que Deus está requerindo hoje. Essa outra de pão asmo, lava-pé e vinho, ela cessou. 1 Coríntios. Eita, Jesus. Irmão Jesus, não faça isso não, irmão Jesus. Não entra nesse ponto não, mas eu tenho que falar isso. Verso 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, em memória, em comemoração, em lembrança. Semelhantemente também, depois de cear, tomar o cálice, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeis este cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Aí eu te pergunto, ele já veio? O sétimo selo foi aberto, que é a vinda? E aí? Porque o Paulo está dizendo que isso é até que ele venha. Eles passaram 2000 anos praticando esse ato. Mas ele veio, irmão. Então, ele não requer mais isso. A ceia que ele requer, que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Essa é a ceia que ele está requerendo hoje. Porque essa outra cessou, em parte. Agora estamos vivendo no dia da sua plenitude. Estamos vivendo no dia da plenitude, não em parte. Meu Deus. Deixa eu ler aqui uma escritura, irmão. Só uma, só para a gente ir adiante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
1 Tessalonicenses, capítulo 5. Que coisa tremenda, irmão. Eu sei que muitos irmãos vão dizer: ei, irmão Jair, o senhor está equivocado aí. Então faça como eu, irmão. Pegue a mensagem do profeta e cave. Vá cavando. E cada vez que você cava, você vai tirando uma pipita da terra. Vá cavando e você vai tirando. O problema é que as pessoas não cavam. Fica só no artificialzinho, ó. Faz um buraquinho ali, tá bom. Ele não se aprofunda. Aí depois quer combater, quer dizer que tá errado, quer dizer... Não sei. Fazer o quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 1 ao 4. Olha aqui, ó. Vou ler só essa escritura aqui, pra gente ir adiante, estamos quase perto de terminar. Mas, irmão, acerca dos tempos, ou das eras, né? Das estações, não necessitais de que vos escreva. Verso 2, do versículo 2 até o 4, né? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Isso aqui, irmão, vou dizer uma coisa pra vocês aqui, viu? Isso não tá no futuro, não. Isso aqui aconteceu lá atrás e tá vindo acontecendo, viu? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por que como ladrão? Porque as pessoas não sabem, é secreto. Mas será que para noiva é secreto, irmão? Aí veja o que é que o primeiro mensageiro diz. Pois que quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repetindo destruição, como as dores de parto, aqueles que estão grávidas e de modo nenhum escaparão. Aí ele diz assim: mas vós o quê? A esposa, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Mas vós, irmão, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então a noiva sabe que a vinda aconteceu, ele não veio como ladrão para ela. Ele veio para as virgens como ladrão e para os demais. Mas vós, irmão, já não está em trevas. Quer dizer, não falta revelação, irmão. A noiva tem revelação. E não é parcial, é plenitude. Mas vós, irmão, já não está em treva, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. E nós não somos da noite e nem das trevas. Quer dizer, em outras palavras, não somos de Laodiceia e nem falta revelação para nós, para a noiva. Aleluia, que coisa tremenda, irmão. Vamos adiante aqui com o nosso profeta de Deus. O livro das eras, onde ele prova, irmão, o dia que nós estamos vivendo. O nosso tema hoje é esse, vivendo no dia da plenitude. Esse é o dia, irmão, que estamos vivendo. E eu estou provando aqui na mensagem da Bíblia. Nós estamos vivendo no dia da plenitude. Livro das eras, livro dos selos. Irmão, me perdoe, toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu tô bonzinho, de repente me dá um negócio no nariz, fico tossindo. Sabe o que é isso, irmão? É o diabo tentando me interromper, tentando impedir, porque ele sabe que essas minhas pregações estão sendo alcançadas por pessoas que necessitam disso, e ele faz tudo para eu não conseguir. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu chego lá. Ele está repreendido. Ele pode atacar o meu corpo físico, mas a minha alma não. Porque na minha alma está um selo de Deus. E o irmão Branham diz que nada pode romper esse selo. O irmão Branham diz que para o diabo conseguir romper esse selo, ele tem de se tornar seu irmão. Mas ele não é meu irmão, não. Ele é meu inimigo. Então ele não vai romper esse selo. Vamos lá. Livro dos selos. Página 424. 424 no livro dos selos. Aqui. Parágrafo 52, 53. Veja aí, irmão, o dia que estamos vivendo. Nós estamos vivendo no dia da plenitude. Olha o que o profeta diz. Veja, 52 da página, o livro dos selos. Página 424, parágrafo 52 e 53. Para quem não tem um livro, tem a mensagem separada, é na mensagem pergunta e resposta sobre selo. Para ficar mais claro, para você procurar. Irmão, um certo amigo meu disse: irmão Jailson, o problema é que o senhor quer deixar a coisa bem clara. Sabe que eu faço isso, irmão? Para que as pessoas vejam o que está acontecendo. Eu cito
as mensagens, eu cito a data, os parágrafos, os textos, para deixar bem claro para vocês entenderem, irmão. Para você saber a hora e o dia, o sinal, a mensagem e o mensageiro. O dia que estamos vivendo. E tem pessoa que tem uma coisa tão simples demais, bem detalhado, bem explicado, e ainda não crê nessas coisas. Sabe por quê, irmão? É porque enquanto ele está no sistema, ele está preso. Agora, um dia que ele sair do sistema, ele vê coisas como eu vejo também. Veja, cada uma dessas eras somente fez uma imersão no Espírito Santo. Olha o que o irmão Branco está dizendo. Que da primeira era até a sétima era, eles apenas mergulharam um pouco, só um mergulhinho no Espírito Santo. Ele diz assim: justificação é uma obra do Espírito Santo. Tá vendo aí? Foi até onde Lutero mergulhou. Santificação é uma obra do Espírito Santo. Foi até onde John Wesley mergulhou. Mas o artigo definido, o batismo, é o Espírito Santo. É por isso que foi preciso descer um profeta profético. Irmão, aí o que o irmão Branham disse? Porque os pentecostais, eles trouxeram o batismo com o Espírito Santo. Mas a mensagem do sétimo anjo trouxe o batismo, o batismo do Espírito Santo. Aí o irmão Branham diz: mas o batismo é o Espírito Santo. É por isso que foi preciso descer um profeta profético. Quem foi esse profeta profético que desceu, irmão? Isso aqui é Apocalipse 10. Isso é um anjo forte. Ele está falando de Cristo. Ele está falando do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem. É por isso que eu digo a você, irmão, que você diz que é batizado com o Espírito Santo e não crê que a segunda vinda aconteceu. Tem uns que não crê, mas não criticam. Tem aqueles que creem, criticam e rejeitam. É porque eles não têm o batismo com o Espírito Santo. Eles têm o batismo com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo eles não têm. O batismo do Espírito Santo eles não têm. Eles têm parte. Mas esse aqui é a plenitude. É por isso que foi preciso descer um profeta profético. Nenhum mensageiro a era. Mas que era que ele está falando? A era, irmão, que vinha depois de Laodiceia. Aí ele, nenhum mensageiro a era. Quer dizer, a era que viria depois de Laodiceia não era um mensageiro humano. Agora era o sétimo anjo celestial. Apocalipse 11:15. Nenhum mensageiro a era. Agora, usando um vaso de carne. Lembrando aqui, ó, o vaso que ele usou tanto nas eras, na Laodiceia, como depois. Nenhum mensageiro era, porque o próprio Espírito Santo veio em sua plenitude do batismo. Meu Deus. Vivendo no dia da plenitude. É o dia que estamos vivendo agora, meu querido irmão. É além de Laodiceia. Você precisa estar além de Laodiceia. Que você crê que faz parte da noiva de Cristo e crê que ela já se casou, já virou esposa. Você tem que estar além de Laodiceia. Você tem que estar vivendo no dia da plenitude hoje. Aí o irmão Branham diz, 53. Mas no final da era, como sempre termina, nas outras nós encontramos ali, então, o mensageiro enviado e todas essas confusão e coisas hão de ser acertadas assim. Então, o arrebatamento vem para a igreja. Meu Deus. Que coisa tremenda, irmão. Irmão, eu vou ler aqui o último parágrafo para a gente encerrar isso, para a gente encerrar essa mensagem de hoje. Mas isso é tremendo. Estamos vivendo agora no dia da plenitude, porque o profeta profético desceu, irmão. O mensageiro da era que nós estamos vivendo agora, o mensageiro da era que a noiva está vivendo, e a era que a noiva está vivendo é a segunda vinda, que a segunda vinda é uma era de coroamento. O mensageiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler aqui. Eu quero ler aqui os últimos parágrafos. Mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra. Vamos lá, irmão Jesus. Cristo é revelado em sua própria palavra.
Essa mensagem foi pregada em 1965, parágrafo 141 da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Olha o que o profeta disse. Então, ele foi feito verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio na pessoa de Jesus Cristo. Está falando de Deus, que foi feito carne no nosso meio na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo, nascido de uma Virgem Maria. Nascido de uma Virgem Maria. Ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer e voltou ao céu. Agora, veja isso aqui, irmão. Olha o que o irmão Branham está dizendo. Agora. Esse agora, irmão, ele disse isso em 65. Mas esse agora é sempre presente. Ele disse lá em 65, mas agora é sempre presente. Nunca sai do presente, sempre está ali. Ele nunca se torna passado nem futuro, é sempre presente. Agora, nesses últimos dias, ele tem prometido manifestar. Essa palavra manifestar, irmão, vem da palavra grega faneiro, que significa apresentar a revelação, se dar ao conhecimento. E para ele fazer isso, irmão, ele tem de se encarnar. Agora, nesses últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude, outra vez, de sua carne. Quer dizer, na primeira vinda, ele estava em plenitude numa carne. E agora na segunda vinda? Agora, nesses últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude, outra vez, de sua carne, em espírito. Na primeira vinda, ele habitou em plenitude numa carne. E na segunda vinda, ele está habitando em plenitude em espírito. Porque quando o anjo forte desceu em 63, irmão, ele desceu num corpo palavra. Ele desceu num corpo palavra, num corpo teofânico. Vê? Pois como foram os dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora, veja, Sodoma, como ela está, o que aconteceu, e Jesus Cristo manifestando corporalmente na sua igreja hoje. Isso foi no tempo do profeta. Cristo, Jesus Cristo, manifestando corporalmente, quer dizer, Jesus encarnado corporalmente na sua igreja hoje. Ele também encarnado em quem, irmão? Em Billy Graham, Oral Robbins, Telly Oswald? Não, irmão. Ele também encarnado no HM William Branham. E nós estávamos sendo representados, irmão. Vê? Fazendo as mesmas coisas, as mesmas obras, as mesmas coisas que ele fez no todo o tempo. Nunca muda. O Eterno vê sobre a terra hoje. Ele tem se manifestado nos corpos humanos. Olha aí. Agora o irmão Branham aqui inclui nós agora. Cada membro da noiva, irmão. Você diz, mas irmão Jailson, como aconteceu a segunda vinda que eu nem nasci naquele tempo? Mas que você faz parte da noiva, que você é eleito. Até o último eleito que ainda vai entrar fisicamente já entrou lá em 63, porque ele é eleito. Nossos corpos humanos que ele tem chamado, ele tem feito exatamente a mesma coisa que ele fez várias vezes. Nós no tempo de sua carne sobre a terra, está fazendo a mesma coisa hoje, porque Deus... Aí agora o irmão Branham os Hebreus aqui, o irmão Branham une Hebreus capítulo 1. Porque Deus várias vezes falou aos pais através dos profetas. Nesse último dia, através do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1, irmão. Ali em Hebreus capítulo 1, versículo 1, está falando da segunda vinda do sétimo selo. Porque Deus várias vezes falou aos seus pais através dos profetas. Nesse último dia, através do seu Filho Jesus Cristo. Vê? O Filho sendo revelado nos últimos dias. Deus. Interessante, irmão.
O irmão Breno aqui, ele usa duas coisas. Ele usa último dia, no singular, e depois ele usa nos últimos dias, no plural. Por quê, irmão? Porque está falando da plenitude. O sétimo anjo celestial desce e se encarna no sétimo anjo terreno. Nesse último dia, através de seu Filho, Jesus Cristo, vê o Filho sendo revelado nos últimos dias, Deus manifestado em carne humana, estabeleceu antes da destruição de Sodoma, o fim do mundo gentil. Vê você isso? Vê você isso, irmão? Mas muitos não vê isso não, irmão. Há 3 manifestações. Irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos proteja, certo? E nos dê capacidade para que cada dia mais a mensagem possa iluminar as palavras dessa profecia. Porque isso aqui, irmão, é um livro profético. Isso aqui é um livro profético. E a mensagem é a luz que traz vida. Porque a Bíblia diz que a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E como é que o Espírito vivifica a letra da Bíblia? Com a mensagem da hora, com a mensagem do dia. Tá bom, meu irmão? Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Eu peço para os irmãos que vão me desculpando aí da maneira que eu falo, meio grosseiro, mas isso é coisa de nordestino, isso é coisa de paraibano, tá bom? Não olhe para isso não. Veja o conteúdo, veja a mensagem, tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe e um forte abraço. Se Deus permitir, domingo, estamos mais uma vez aqui, trazendo mais uma mensagem de coração para coração, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês. Amém e graças a Deus.